Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Mais um webinário aqui no nosso evento. Agora começando, hoje a gente conseguiu começar pontualmente às 16h30. Nesse webinário que tem como tema objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos na EAD. Nós vamos contar, com a mediação de uma pessoa muito querida, a professora Mara. Professora Mara Carneiro, você já pode abrir sua câmera, fique à vontade conosco. Seja bem-vinda, professora Mara. Seja bem-vinda a Goiânia, mesmo que de forma virtual. É um prazer tê-la aqui conosco. A professora Mara vai fazer, então, a mediação desse webinário. Quero só deixar aqui alguns avisos para vocês. Nós já estamos com 45 participantes, isso é ótimo. O pessoal vai entrando aí, ao longo da apresentação, e dizer que vocês podem mandar as perguntas aqui no nosso chat, tá? Sempre que vocês forem mandar as perguntas, fiquem atentos, quando a gente abre o chat, ele tem lá para você mandar a pergunta direto para o palestrante e para o participante e para o palestrante. Escolha a opção participante e palestrante, porque aí todo mundo consegue visualizar as perguntas, aí a gente consegue também trabalhar aqui alguma interação mesmo no chat, então a gente consegue ter uma conversa aqui bem gostosa a respeito dessa discussão, tá? Bom, então, mais uma vez, seja bem-vinda, professora Mara, a casa é sua, fique à vontade. Obrigada, professora Ana, obrigado pelo convite da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Mara Lúcia Carneiro, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente representante da universidade junto à Unirede e representante da região sul no Conselho de Coordenação Política da Unirede. E hoje eu tenho a honra de participar do webinário Objetos de Aprendizagem e Recursos Educacionais Abertos na EAD, contando com a presença dos professores Theo Amiel e Débora Duran. Eu vou apresentar primeiro o professor Theo, ele vai fazer a sua apresentação, depois a gente retorna, conversa com a professora Débora e assiste a sua apresentação. Enquanto isso, eu vou acompanhar no chat as suas perguntas, os seus questionamentos, para que depois das duas apresentações a gente possa voltar a interagir, então, com os palestrantes. Nossa ideia é, nesse terceiro momento, bater um papo entre nós três com vocês. Então, o professor Theo Amiel atualmente é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Eu o conheci ainda trabalhando como pesquisador no NIED, no Núcleo de Informática e Educação da Unicamp, em bom tempo. A sua grande experiência fez com que a questão dos recursos educacionais tomasse uma grande divulgação. Hoje ele coordena a cátedra da Unesco da EAD na UNB e coordena essa cátedra de educação aberta, fazendo com que a gente desperte para a importância dos recursos educacionais abertos na educação. Eu vou deixar agora os meninos trazerem a apresentação do professor Theo, a gente vai conhecê-lo primeiro pelo vídeo e depois, no final, pessoalmente, para poder conversar com eles. Sejam bem-vindos. O tema que pediram para eu abordar hoje é para falar um pouco sobre a questão dos objetos de aprendizagem, dos recursos educacionais abertos e falar nisso no contexto de educação à distância. Eu vou fazer então uma apresentação para discutir um pouco o que são os recursos educacionais abertos, que é sempre um tema que as pessoas desconhecem, muita gente desconhece, e vou tentar contextualizar essa questão dos recursos educacionais abertos na discussão sobre os objetos de aprendizagem. Então, bom, tem um lambe aqui de Brasília que eu uso bastante, uma imagem que diz que autoral é tudo que você não sabe de quem roubou, que eu acho que é bem a ética e o princípio da prática educativa, A gente está sempre emprestando coisas dos outros, e essa é um princípio que tem muito a ver com os recursos educacionais abertos, tem muito a ver com a prática docente, Então eu vou usar isso como um tema. O Lev Manovich disse que a gente passou muitas décadas no tempo da mídia analógica criando coisas, um monte de conteúdo que virou um vasto arquivo, que agora a gente pode reprocessar, rearticular, minar, reempacotar, transformar em outras coisas, agora que as mídias, que ele chama de novas mídias, são mídias que são baseadas em código, são baseadas em software.
Então, qualquer tipo de áudio, de vídeo, de texto pode ser reempacotado e remixado com muito mais facilidade do que a gente fazia no passado. E a gente tem essa tendência a revisitar, a buscar coisas do passado e transformar em coisas novas, né? Logo no início dessa metáfora, quando a gente começou a pensar na web e apropriar isso para a educação, na época a gente discutia Resource-Based Learning, né, o aprendizado baseado em recursos, bem no comecinho da web, no final da década de 90, uma das primeiras metáforas que saiu era a ideia justamente de usar alguma coisa como um Lego, né, de poder se apropriar de pequenos blocos para poder criar não só conteúdo, mas estruturas muito maiores. Então, a metáfora do Lego ficou muito conhecida no universo dos objetos de aprendizagem, como sendo uma maneira de pensar sobre como a gente podia inovar nesse universo que o Manovich chamou de reempacotamento para criar conteúdo, né? A imagem desse cenário seria algo assim, né? A ideia de você passar de uma série de pedaços de conteúdo, né? Textos, imagens, gráficos, sons, enfim, fotos, empacotar isso em formatos de páginas ou de conteúdos em páginas que virariam, por sua vez, aulas de algum tipo, e que, por sua vez, empacotadas juntas, se transformariam em cursos, e esses cursos constituiriam um currículo. Ou seja, a metáfora do objeto de aprendizagem era muito relacionada à ideia de transformar esses objetos em legos que poderiam construir currículos, eventualmente, poderiam construir estruturas todas de cursos e propostas de formação, né? Por muito tempo a gente ficou muito entusiasmado com isso, né? Como diz o Parrish no artigo de 2004, ele já falava no começo dos anos 2000 que essa promessa desses objetos de aprendizagem foi muito bem vista porque ela trazia uma oportunidade de pensar em criar instrução ou educação online com muita colaboração, com muita produtividade, com maior eficiência, com uma capacidade de produzir soluções educacionais muito simplificadas, né? Individualizar o ensino. Todo esse debate que a gente está tendo hoje, 20 anos depois, começou nessa época com a discussão dos objetos de aprendizagem, mas de fato, essa tendência durou pouco tempo, né? Os benefícios do objeto de aprendizagem poderiam parecer muito óbvios para quem estava desenhando conteúdo, mas a verdade é que produzir esse conteúdo educacional não é uma atividade de engenharia de software, não é uma atividade de pegar coisas prontas e juntar ou criar sequências e esperar que isso leve à criação de um currículo. Então, a gente passou, eu diria, quase 2 décadas pensando que a gente conseguiria facilitar o aprendizado dessa maneira, e muito do que é feito em EAD hoje ainda é feito muito com essa lógica de simplesmente reempacotar e pegar coisas e juntar sequencialmente. Muitos cursos pagos são feitos dessa maneira, mas a gente sabe que não é bem assim que você constrói uma boa oportunidade de aprendizagem, né? Nas palavras do Nelson Preto, o que tem mais a ver com essa ideia de construção de currículo a partir de materiais, ou construção de aulas a partir de materiais, tem muito mais a ver com a ideia de remixagem, de recombinagem, né, de um diálogo constante com o que está produzido, com essa ideia de que a gente revisita as coisas, a gente adapta as coisas, a gente constrói versões de coisas, né, e como ele diz, tudo no plural. Não é uma questão de simplesmente pegar alguma coisa pronta, tirar ali da prateleira e levar para outro contexto. O contexto, como diria o Parrish, era extremamente importante. E é por isso que essa ideia, eu vou usar uma palavra um pouco antiga, mas a ideia desse projeto de objetos de aprendizagem acabou não dando muito certo. Apesar da metáfora e até o nome objeto de aprendizagem ainda sobreviver quando a gente fala de pequenas simulações, quando a gente fala de animações, até quando a gente fala de vídeos, a gente fala ainda dessa ideia de objetos de aprendizagem. Mas a metáfora, eu creio que já morreu. Infelizmente, ela carrega um peso muito grande, que é todo esse peso desse currículo modular, que é difícil de acreditar que ele funcione, e ele não é o tipo da ideia que a gente gostaria de ter para a educação. Não é assim que a gente gostaria de ver a construção de conteúdos na educação e para a educação, né? Mas então, o que mudou um pouco na questão da discussão dos objetos de aprendizagem para a REA? Muita coisa mudou e muita coisa ficou igual. Muitos desafios que a gente tinha discutindo na época a produção de recursos educacionais na forma de objetos de aprendizagem continua na discussão para recursos educacionais abertos. Mas alguns fenômenos que são interessantes ajudaram a mudar um pouco e sofisticar um pouco esse cenário, né? Um deles, eu vou falar de 3 que para mim são importantes, um deles é a massificação dos meios de produção e reprodução. Então, se por um lado, no começo da discussão de aprendizagem baseada em recursos, a gente falava muito no consumo de material, né, no fato de que a gente poderia disponibilizar esses objetos, disponibilizar os recursos para os alunos fazerem uma sequência didática, por exemplo, ou um currículo completo,
com o nascimento e a proliferação desses dispositivos como celular, enfim, computador e tablet, todos os outros que a gente tem, ficou muito mais fácil não só reproduzir conteúdo, mas também ficou mais fácil produzir, né? Isso vale tanto para o aluno na ponta, como vale para o professor, como vale para outros produtores de conteúdo, como vale para conteúdo espontâneo. Isso faz muita diferença. O segundo é que essa lógica do digital trouxe um conceito de não rivalidade, que é igual para objetos de aprendizagem, no sentido de que você não, usando um recurso, você não está competindo com outra pessoa usando o recurso, né? Se uma pessoa está lendo um livro, você tem que esperar ela terminar de ler, mas um livro digital você pode pegar uma cópia e ler esse livro, né? Não vai impedir ninguém de ler um livro, fazer mais uma cópia desse livro, e o custo nominal de reprodução é quase zero, né? E por último, o que é muito interessante para os recursos educacionais abertos, que é um debate que nasceu depois dos objetos de aprendizagem, é a questão da redução das proteções, ou a questão do direito autoral, né? O que acontece quando a gente pode reproduzir com tanta facilidade, quando a gente tem meios para reproduzir com tanta facilidade, o que acontece com o sistema legal que não permite que isso aconteça. E esses três elementos, pelo menos, juntos, fazem com que a gente tenha um olhar um pouco diferente, em alguns aspectos parecido com o que eram os objetos de aprendizagem, mas também de maneira muito diferente, porque a gente está pensando no universo agora de não só de transmitir e empacotar conhecimento pronto, mas também de como a gente molda, transforma esse conteúdo de alguma maneira, né? E esses três aspectos são extremamente importantes. Então eu vou falar desse primeiro, que é a redução das proteções, como uma característica dos REA, e depois o segundo, com a questão dos formatos, como ajudando com que essa reprodução e esse remix possa acontecer. Então vamos começar primeiro com as liberdades legais, né? A primeira característica que eu vou falar é de licenças livres ou licenças abertas. A nossa lei de direito autoral, que é relativamente restritiva, ela diz no artigo 22 que pertencem aos autores, quem criou a obra ou quem detém o direito da obra, todos os direitos morais e patrimoniais daquela obra que foi criada. Então, um professor que cria um material detém os direitos sobre aquela obra, né? O professor pode dispor daquela obra como ele quiser. E cabe ao detentor dos direitos, quando cria alguma coisa, quando alguém cria alguma coisa, ele automaticamente detém os direitos daquela obra. Seja um vídeo, seja uma aula, seja uma página web, seja um texto, quem cria é o detentor, não precisa mandar registrar em lugar nenhum, automaticamente você é o detentor daquela obra. A mesma lei diz no artigo 29 que depende da autorização desse mesmo autor ou autora para dispor dessa obra por qualquer modalidade. Então, se você quer fazer uso de uma obra de alguém, você encontrou alguma coisa na internet, você achou alguma coisa interessante online que você quer usar, a não ser que você tenha uma licença livre, alguma coisa que indique o contrário, aquela obra não pode ser utilizada, né? Em princípio, aquilo não pode ser utilizado, com algumas exceções. Então, a gente vive muito na ideia de que tudo que está disponível online pode ser usado em qualquer contexto para qualquer coisa. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, o contrário é o que vale. A gente tem que pensar de uma maneira muito restritiva e pensar nas exceções que existem para isso também. Então, a lei diz que você como autor, você como professor, pode dispor da sua obra. Você pode dizer para as pessoas como você quer ou não quer que elas possam usar. Não precisa ser todos os direitos seus reservados para você e ninguém pode fazer nada com aquilo. Você pode publicar alguma coisa online, por exemplo, e dizer para alguém como você quer dispor, como você quer que essa pessoa possa fazer uso da sua obra, que direitos você cede. Então fica essa lógica não de todos os direitos reservados, que é esse Czinho para o lado direito, e fica a ideia de copyleft ou alguns direitos reservados, que é esse Czinho para o lado esquerdo. Eu não vou falar muito mais sobre direito autoral, porque o tema mereceria uma discussão muito mais profunda e muito mais longa. Então, numa introdução à REA não faz muito sentido fazer isso, mas a gente acabou, para quem está muito interessado no tema, acabou de produzir um material específico sobre direito autoral na época de AD e de educação em tempos de remota e emergencial, em tempos de pandemia, que está nesse link e fica disponível para quem tiver mais interesse. A gente tem bastante material na iniciativa Educação Aberta também sobre essa questão do direito autoral. Mas para o nosso propósito aqui, o que é interessante saber é que cabe ao autor, cabe ao detentor do direito, cabe aos autores dizer como querem ou não que façam uso da sua obra. É isso que a gente vai explorar um pouco com a questão dos REA. Os REA fazem isso, né? Uma definição REA da Unesco de 2019, da recomendação REA da Unesco, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, diz que são qualquer tipo de material, né? Qualquer tipo de material voltado para aprendizagem. Então pode ser um curso, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser um currículo completo.
a importante característica é que ele esteja ou no domínio público, né, que já expirou, vamos dizer, os direitos patrimoniais daquela obra, ou que você tenha direitos autorais com uma licença flexível, uma licença aberta, que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, uma licença que permita reutilização, reuso, adaptação, distribuição, sem custo por qualquer pessoa. Então, a ideia dos REA é permitir que as pessoas possam exercer essas práticas, reutilizar, adaptar, para que elas possam fazer com que aquele recurso, quando chega a elas, possa ser moldado para virar alguma outra coisa, para adaptar para aquele contexto. Então você tem essa liberdade de acessar os recursos. Uma maneira de fazer isso, e uma maneira mais comum para a área de educação, é usar uma licença Creative Commons. Então, quando a gente fala uma licença livre, uma licença aberta, existem várias dessas licenças disponíveis para software, existem diversas que já são utilizadas há muito tempo, uma licença GPL, MIT, Apache. Na educação, na cultura, é mais comum a gente utilizar a licença Creative Commons, é a mais popular. Ela determina, para dar um exemplo para vocês, algumas características que vocês podem, como professores, por exemplo, dizer que vocês querem que as pessoas façam ou não com a sua obra. Então você pode exigir, por exemplo, atribuição. Então você vai usar uma cláusula, chama by, ou atribuição, onde você fala, olha, você pode fazer o que você quiser com a minha obra, com esse vídeo, com essa aula que eu criei, e a única coisa que eu quero é que você atribua e diga que fui eu que criei. Que é normalmente o que a maioria das vezes a gente como educadores quer. A gente quer que a gente seja atribuído, reconhecido pelo nosso trabalho. Isso é muito comum em artigos acadêmicos, por exemplo. Você pode dizer, se você criou alguma coisa que você quer explorar comercialmente, você pode dizer, olha, você pode usar, mas você não pode fazer uso comercial. E aí você coloca uma cláusula não comercial. Ou você pode dizer que você não quer derivados, vamos dizer que você criou uma obra que você quer que ela sempre seja usada de uma forma completa, de uma maneira que está daquele jeito e não transformada. Então um vídeo você pode reutilizar, mas não pode tirar um pedaço. Esse texto você pode usar, mas você não pode tirar um capítulo. Para fazer isso você usa uma licença de não derivados e você fala uma cláusula de não derivados e você atrela isso ao seu recurso. E por último, compartilha igual, que é a licença copyleft, que é uma licença muito parecida com muitas das licenças de software, que tenta fazer com que qualquer modificação que as outras pessoas façam na sua obra tenha que manter essa mesma licença. Ou seja, se eu criei alguma coisa e eu coloco uma cláusula SA, você, se pegar a minha obra e transformar, essa sua obra que você criou, essa obra transformada, vai ter que carregar essa mesma licença que eu usei para que outras pessoas no futuro possam usufruir da sua obra como você usufruiu da minha. Também é difícil de explicar isso em pouco tempo, numa palestra, mas é muito fácil, pelo menos para a gente começar essa discussão, depois entrar no site, por exemplo, da Creative Commons e conhecer mais as licenças. E, de novo, no site da Iniciativa Educação Aberta a gente tem bastante material sobre isso, inclusive um guia de bolso que explica isso em maior detalhes. Mas a noção básica aqui é dizer, você tem alternativas, você tem licenças abertas ou licenças livres que permite que você diga como você quer que as pessoas façam uso. E toda vez que você vê esse símbolo de CC, de Creative Commons, que está dizendo nesse caso aqui alguns direitos reservados, toda vez que você vê esse símbolo de CC, o que isso quer dizer é que a pessoa está dando alguns direitos para você e basta você saber qual é a licença Creative Commons que foi utilizada para você saber como você pode utilizar a obra. Não é todos os direitos reservados e alguns direitos reservados. Essa é a primeira parte. A segunda tem a ver com o formato, um aspecto técnico dos recursos, né? Muita gente ainda deve ter esses discos espalhados por aí, esses flops, né, esses disquetes, e hoje eles são muito difíceis de ler, são muito difíceis de você fazer uso deles, porque, de fato, não temos mais equipamentos para ler. O formato não é mais compatível com o que a gente tem disponível hoje. Muitos arquivos, muitos depósitos, muitas universidades têm muitos desses materiais ainda disponíveis. E eles não servem para muito mais coisa, a não ser para fazer artesanato, né? O que acontece nesse espaço físico também acontece no formato digital. Acontece no sentido de que é muito difícil trocar arquivos entre programas diferentes quando você não usa um formato aberto, um formato padrão. Então, se você está usando o mesmo software que alguém te manda um documento, provavelmente você vai conseguir abrir aquele documento muito bem. Se for um software proprietário, se for um formato proprietário, não tem problema. Todo mundo está usando o mesmo. Mas se você está num ambiente de internet, onde a gente está tentando compartilhar as coisas e garantir que as pessoas vão conseguir abrir aquele documento, você tem que pensar muito na questão de um formato aberto. Porque você não sabe se a pessoa, por exemplo, tem o software proprietário que você tem. Não sabe se ela tem acesso ao mesmo software que você. Então, utilizar formatos abertos para os arquivos faz com que fique muito mais fácil as pessoas poderem não só usar nos programas que elas têm, mas encontrar programas que vão permitir esse uso, né? Então,
Exemplos de formatos abertos são vários que vocês já conhecem. A própria linguagem da web, entre aspas, é o HTML, é um formato aberto, o JPEG, um FLAC para áudio, EPUB, que é o formato de livro digital, o ODT, que é o formato de documento aberto que é usado pelo LibreOffice, por exemplo. E formatos fechados são outros que as pessoas não conseguem abrir com muita facilidade, como um formato de vídeo, WMV ou WMA de áudio, DOC, que é um formato de documento fechado. Se você coloca as coisas online, tem o intuito que as pessoas possam modificar, alterar nesse espírito dos REA, é importante também pensar no uso de formatos abertos. Então as pessoas vão conseguir pelo menos achar um software para poder abrir aquilo sem ter que necessariamente pagar por isso, né? Pensa também na possibilidade de colocar um formato editável. Então muitas vezes a gente coloca um formato que é PDF para garantir a estrutura, a formatação do texto, mas pensa também se não seria viável colocar um formato, por exemplo, em ODT, para que alguém possa editar, ou ODP se você está fazendo uma apresentação, ou em outro formato que seja. Então a questão dos formatos abertos está aliada a essa noção de remix, de transformação, porque ela facilita com que as pessoas possam realmente fazer uso no aspecto técnico também. Não só no aspecto legal, tendo permissões legais, mas no formato, no sentido técnico de conseguir fazer o uso dessa obra, né? Por que a gente usa, então, REA? Por que essa lógica de usar REA faz bastante sentido? Bom, a primeira que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é essa ideia de colaboração, né? Você poder colocar suas coisas online e isso poder virar material para outras pessoas. Então essa colaboração que pode ser intencional, no sentido de, vamos dizer, numa universidade, você ter um repositório de REA, onde esse material está disponível para uso da comunidade interna, e isso, por exemplo, na UAB é muito comum, né? Muitas vezes a gente recicla cursos que foram dados por outros professores, e a gente nem pensa muito nisso como REA, é meio que uma prática recorrente, pegar um curso do semestre passado, adaptar e transformar em alguma coisa nova, mas também de forma acidental, né? Você colocar alguma coisa na web faz com que seja possível que outras pessoas encontrem e façam uso disso. Permite que novos modelos de negócio aconteçam. A gente não pensa muito em termos de educação e modelo de negócio, mas é importante para o ecossistema a gente também pensar que a gente tenha outras pessoas trabalhando nessa ética da abertura, como acontece no universo do software. Facilita muito a preservação e a memória, né? No sentido dos formatos abertos ajudam que isso aconteça, e façam que a gente possa sempre editar esses arquivos no futuro também. A acessibilidade é muito facilitada porque os formatos são abertos, são legíveis e as pessoas podem adaptar e fazer com que certos recursos que talvez você criou não sejam acessíveis na origem, possam ser criados recursos de acessibilidade em cima deles porque você está usando uma licença livre em um formato aberto, então para fazer uma tradução, para colocar uma legenda, para colocar em cima uma tradução em Libras, por exemplo, isso tudo é facilitado por licenças livres e por formatos abertos. É você colocar um acervo online para que outras pessoas possam usar como universidade pública, como espaço público, isso é super importante. Permitir essa contextualização que o Nelson Preto falava, né, de você poder dialogar com o material e não ter que usar alguma coisa pronta de fora, né. Isso muda radicalmente o processo de produção. A gente não fica mais pensando em recursos como coisas prontas. A gente pensa em recursos como coisas que estão boas o suficiente para o nosso contexto, mas que vão ser possivelmente adaptadas e modificadas em outros contextos. Isso dialoga muito com uma ética da abertura, né, que tem tudo a ver com o software livre, tem tudo a ver com o recurso aberto e tem a ver com a educação. E no contexto onde a gente está vivendo hoje, essa questão dos direitos digitais é super importante, da privacidade, da coleta de dados. A gente está vivendo no universo agora, a gente está vivendo um perigo realmente com essa questão. E a abertura, a transparência dos recursos educacionais abertos, software livre, faz com que esse contexto esses problemas sejam muito diminuídos, né? Então tem muitas razões para utilizar essa noção de REA, para além simplesmente dessa ideia de montar peças e montar currículos, né? Tem uma metáfora comum também que diz que os REAs são como se fosse uma argila para moldar, não é a ideia de você pegar uma coisa pronta, mas é que alguém te entrega um negócio que está ali bom para eles o suficiente, ainda é uma argila e você pode moldar aquilo para fazer sentido para você. E se a gente faz isso muitas vezes, a gente atinge diversos públicos e dá a oportunidade de diversas pessoas participarem e colaborarem nesse processo, né? Eu vou apontar só dois marcos políticos que eu acho que são importantes e muito recentes. Um tem tudo a ver com a UAB, que é a portaria 183 da CAPES, que foi instituída em 2016, que fala que todo mundo que está na UAB agora produz recurso aberto, né? Todo mundo que tem uma bolsa da UAB obrigatoriamente está produzindo recursos educacionais abertos, né? As bolsas estão vinculadas a isso. Tem também uma portaria do MEC, a 451 de 2018, que diz que os recursos da Secretaria de Educação Básica, pagos com dinheiro público pela Secretaria de Educação Básica, voltados para o ensino básico,
também tem que ser réia e tem que estar em repositórios públicos. Então isso demonstra que a gente tem tanto no ensino superior quanto no ensino básico um movimento muito forte legislativo em torno disso, né? Do executivo pelo menos. A recomendação réia da Unesco foi aprovada em 2019, a recomendação é um documento normativo, tem muita importância, o Brasil foi signatário, foi afirmado de forma unânime pela Assembleia, e isso diz que a gente tem que, a cada ano, a cada período, reportar para a Unesco o que a gente está fazendo nesse tema. Então é um tema internacional, um tema de interesse internacional no momento. E a recomendação fala de 5 grandes áreas de atuação, né? Ampliar a capacidade das pessoas de criar, acessar e usar a réia, né? Desenvolver políticas, como a gente estava mencionando, que a gente tem uma trajetória boa no Brasil de fazer isso através da iniciativa Educação Aberta. Encorajar esses princípios de inclusão, de acessibilidade, de equidade dos réia. Procurar modelos sustentáveis, né? Então essa questão dos modelos de negócio são importantes para pensar também como é que a gente faz com que a gente possa fazer com que réia sejam sustentáveis. E fomentar a cooperação, não só internacional, mas também nacional, né? Fomentar a cooperação entre as pessoas para sustentar esse movimento dos réia. Para finalizar, eu queria apresentar para vocês alguns lugares que vocês talvez já conheçam e outros que vocês talvez não conheçam, onde vocês podem encontrar réia, né? Um deles para fotos, é o Flickr, é um dos maiores repositórios de recursos abertos que existe, na qualidade de fotos, e é muito fácil procurar na hora que você está fazendo uma busca pelas licenças. O Unsplash é um site que usa uma licença que não é Creative Commons, uma licença mais liberal ainda. No Unsplash você encontra fotos de altíssima qualidade para utilizar nas suas apresentações e a licença é muito permissiva. O site do Commons, da Wikimedia, que são todos os recursos de imagem, vídeo, fotos que são usados na Wikipedia, também tem milhões de recursos que são todos com uma licença livre. Um site que eu gosto bastante é o filmmusic.io, que tem uma série de trilhas, todas com licenças livres, que você pode usar para podcast, pode usar para vídeo, com licenças livres atribuindo, né? E você pode contribuir também financeiramente, mas muita gente agora está produzindo, né, vídeos e podcasts, esse tipo de coisa. É um ambiente legal para procurar música de qualidade com licença livre. E claro, no ambiente que a gente está discutindo, o Educapes é super importante, que é um portal que tem bastante recurso aberto e muito material da UAB também. E por último, a gente tem trabalhado, em escala de América Latina, a gente atualizou o mapa global de réia, que é um mapa super interessante, que a gente tem todos hoje atualizadíssimos os dados de todos os países da América Latina, com repositórios, projetos e uma série de outras iniciativas relacionadas a recursos abertos, e qualquer um pode navegar nesse repositório e vai encontrar uma série de projetos, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar coisas que vocês não conheciam, que tratam desse tema de recursos educacionais abertos e ajuda a mostrar como isso é abrangente. É possível buscar em diversos países, buscar por idioma, buscar por área de conhecimento, e dá para encontrar muita coisa legal para explorar, para encontrar iniciativas relacionadas à abertura na educação. Então eu encorajo muito vocês a irem conhecer o mapa, que está super atualizado e continuar atualizado por um bom tempo. Bom, eu agradeço então a participação, deixo aqui alguns contatos e sites para a gente poder continuar a conversa e fico aqui para a gente continuar batendo um papo. Agradeço a apresentação do professor Theo. Eu estou anotando as perguntas que estão surgindo, né, Theo? A questão de objetos educacionais digitais estar incluído na categoria objetos de aprendizagem, a diferença com os recursos educacionais abertos, objetos de aprendizagem são todos recursos educacionais abertos, são questões bastante comuns, assim como as questões que envolvem o direito autoral, e um problema que a gente está vivenciando muito no ensino remoto emergencial, onde os professores não podem pedir para os alunos irem no Xerox tirar cópia de livro, né? Que era uma prática como se isso fosse autorizado. Então, a gente pode ir anotando algumas questões e, né, tornar, inclusive, como a Ana perguntou há pouco, como tornar institucionalizado essas orientações, né? A gente agora vai passar, então, para a apresentação da professora Débora Duran. Ela é pedagoga, com aperfeiçoamento em alfabetização, especialização em multimídia para educação e negócios, em educação à distância, design instrucional,
mestrado e doutorado em educação pela USP e pós-doutorado em ciências militares. A professora Débora trabalha hoje como professora do Magistério Superior no Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias, como docente e pesquisadora na área de educação militar e tem uma grande experiência na área de AD. Então, agora vamos assistir a apresentação da professora Débora para depois a gente continuar a nossa conversa. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Janice, do CIAR, Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, pelo convite. Gostaria também de deixar aqui um abraço muito carinhoso a todas as pessoas que compõem as equipes do centro, profissionais de excelência com quem eu tive o prazer de atuar ao longo de alguns anos quando morava em Goiânia. São eles: Marília, Silvia, Ana Bandeira, Wagner, Flávio, Leandro, Camila Vieira, Ranier, Hamilton e também alguns colegas que já não estão mais no CIAR, mas que também deixaram aí as marcas do seu profissionalismo. Leonardo, Kellen e Merilane, uma grande amiga. Enfim, deixo aí para vocês o meu sincero agradecimento por todas as lições aprendidas ao longo do nosso tempo de convivência. Bem, a princípio, o tema para nossa reflexão seria objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos para a EAD. No entanto, eu resolvi fazer uma inversão e apresento-lhes uma nova proposição: aprendizagem como objeto e abertura para recursos na EAD. Nós vamos então partir de uma reflexão pedagógica sobre o óbvio, porque por incrível que pareça, o óbvio nunca é tão óbvio quanto parece. Essa obra do Magritte é muito provocativa porque nos convida a pensar na construção do quadro para além do seu referente. Nós aqui vamos tentar refletir sobre os objetos e os recursos, mas focalizando as dinâmicas e os sujeitos da aprendizagem. Para isso, vamos nos valer das 3 palavras-chave que compõem o tema do próprio evento: cenários, desafios e educação em rede. O iceberg é uma figura que representa bem a educação formal de até algumas décadas atrás. Fixa, robusta, suficiente, consistente e que, de alguma forma, atendia às demandas da sociedade. No entanto, quando nós paramos para pensar no contexto da contemporaneidade, que envolve o avanço tecnológico, o processo de globalização e as novas configurações geopolíticas, em certo sentido, nós podemos imaginar a água fervendo. E então nos perguntar, o que acontece com o iceberg quando a água começa a ferver? E é justamente no contexto dessa efervescência que nós nos colocamos diante de uma série de questões complexas relacionadas à educação. Os professores serão substituídos pelas máquinas? A educação à distância irá substituir a modalidade presencial? A aprendizagem ubíqua irá colocar em xeque a educação formal? Vejam, nós temos essas e um sem número de outras questões complexas. Mas uma obviedade que merece especial atenção, e lembrando que o óbvio nunca é tão óbvio quanto parece, é que nós precisamos aceitar que a educação online não é mais uma tendência, é uma realidade irreversível e, portanto, irresistível. E vale lembrar que todos os profissionais, quer sejam da área pedagógica, tecnológica, comunicacional, precisam estar envolvidos e comprometidos com o desenvolvimento de projetos que garantam a qualidade
das ações desenvolvidas no âmbito da EAD. Né? E por que é importante destacar isso? Porque, infelizmente, nas faculdades de educação, ainda existe uma postura de pedra, no sentido de fazer uma crítica muito contundente em relação à educação à distância. E poucos profissionais que se colocam no lugar de vidraça. E o que eu quero dizer com isso? Pessoas que assumem compromisso com o desenvolvimento de ações de qualidade. Obviamente, nós reconhecemos que a maioria dos profissionais tem um sério compromisso com uma crítica coerente e consistente que procura evitar a transformação da educação à distância em distância da educação. E isso é compreensível e perfeitamente legítimo. Mas agora, né, nós precisamos, além dessa postura crítica, ter mais pessoas envolvidas em parcerias que consigam efetivamente garantir o desenvolvimento de projetos inovadores. Então, esse desafio é um desafio muito importante porque se a crítica teórica é fundamental, as práticas colaborativas também são. E precisamos, então, promover um diálogo construtivo para que nós possamos dar conta de tantos desafios que se colocam diante de nós na atualidade. Ainda sobre cenários, vale lembrar que a pandemia trouxe a lume pelo menos duas obviedades. A primeira é que não faz mais o menor sentido se opor à educação online, porque, de certo modo, ela se transformou de problema em solução. E a segunda, que fica cada vez mais evidente, é o descompasso entre a dinâmica da educação formal e a dinâmica interativa das relações humanas no que diz respeito à aprendizagem sobre o próprio vírus. Quando nós nos deparamos com as mensagens, áudios, vídeos, infográficos, todo tipo de informação que circula nas redes sociais e os modos como as pessoas aprendem rapidamente, aprendem com interesse, aprendem com disposição. Enfim, nós vemos que existe alguma coisa que não está funcionando bem no modus operandi das escolas e das universidades. E para pensarmos um pouco sobre os desafios e mais projetos de aprendizagem, os recursos educacionais abertos, eu gostaria de trazer o Vygotsky e alguns elementos da teoria histórico-cultural. E por quê? Para Vygotsky, a educação é reequipamento. Reequipamento porque ao longo do processo de desenvolvimento, o sujeito se apropria de novos instrumentos e ferramentas e pode, assim, transformar a sua realidade circundante. E ao transformar o mundo, transforma-se a si próprio. Temos na teoria histórico-cultural um conceito central, que é o conceito de mediação, mediação simbólica, mediação social, mediação instrumental. E temos aí, nas redes do ciberespaço do nosso tempo, uma expressão exata daquilo que ele propunha há tantas décadas atrás. E esse conceito de mediação, ele é fundamental porque quando nós pensamos na ideia de órgãos funcionais, ou seja, quando nós unimos ou conectamos as nossas capacidades humanas ao uso de tecnologias, a ideia de ampliação, ela não se torna incorreta, mas ela se torna incompleta para nós pensarmos os processos de aprendizagem e desenvolvimento. E eu estou dizendo isso porque geralmente quando nós pensamos nos recursos e nos objetos, geralmente, ou até nas plataformas, geralmente nós temos as palavras aumentar as possibilidades de aprendizagem, ampliar as oportunidades de ensino. E essa ideia de ampliação e de amplificação, ela na realidade não dá conta daquilo que a teoria e que a própria prática nos revela, que é a transformação.
Então, mais do que nós pensarmos em ferramentas de ensino, objetos e recursos de aprendizagem, nós precisamos pensar numa nova cultura de aprendizagem, e isso diz respeito aos sujeitos, em primeiro lugar, aos modos pelos quais eles aprendem, aos modos pelos quais eles se relacionam com o saber no contexto da contemporaneidade, né, e em todos os múltiplos espaços do ciberespaço. Então, quando nós pensamos dessa forma, vale lembrar o seguinte, que ainda que os recursos e os objetos sejam muito importantes, em primeiro lugar, nós precisamos pensar nos processos de aprendizagem e, a partir daí, fazer as escolhas dos recursos que se adaptam a essa nova cultura de aprendizagem, porque é um jeito diferente de aprender. Isso significa que, às vezes, do ponto de vista do ensino ou do ponto de vista do professor, nós podemos ter excelentes recursos, né? Muitos recursos, mas ainda assim não garantirmos ali, no final do processo, a efetividade relacionada à aprendizagem que tanto desejamos. E para isso nós vamos falar um pouquinho sobre dinâmica de aprendizagem. Bem, eu gostaria de falar agora sobre mais uma obviedade, a dinâmica de aprendizagem. E por que a reflexão sobre a dinâmica de aprendizagem é tão importante? Eu tenho explorado diversos recursos, diversos objetos e diversas plataformas, como professora e também como aluna. E eu tenho percebido que, em algumas situações, de fato, não existe um cuidado em relação a esses objetos, nem no que diz respeito à qualidade do conteúdo e muito menos à forma. Em alguns casos, os objetos e os recursos, eles são de boa qualidade, são interessantes e são instigantes. Mas o que eu venho notando é que falta na dinâmica de aprendizagem algo que realmente desperte o interesse do aluno em aprender. Há sim uma mobilização efetiva em relação ao ensino, à organização, à disposição, mas quando nós pensamos na dinâmica que envolve o uso desses recursos nas plataformas, nem sempre nós temos novidades e efetiva inovação. Então, em algumas situações, infelizmente, nos deparamos com o mais do mesmo, ou seja, um ambiente ou uma sala virtual organizada, bem coordenada, com conteúdo consistente, com formas esteticamente agradáveis, mas dificilmente ou raramente encontramos uma dinâmica inovadora, uma dinâmica motivadora. E eu penso que essa questão, que parece tão óbvia, ela tem que ser um desafio a ser enfrentado pelos profissionais que trabalham com educação à distância, porque muitas vezes os objetos e os recursos por si mesmos eles não garantem uma aprendizagem efetiva, né? Então nós temos aí na atualidade um discurso sobre metodologias ativas, sobre mão na massa, que são discussões interessantes, mas que não são novidade, afinal das contas, Aristóteles já dizia que aquilo que nós temos que aprender a fazer, nós aprendemos a fazer fazendo. O movimento escolanovista do início do século XX já apontava para as metodologias ativas e sua importância na educação. Então, temos agora alguma originalidade no que diz respeito a sua conexão com as tecnologias, mas não exatamente um ineditismo. Então, acho que fica para nós um grande desafio, que é o seguinte: qual é a dinâmica de aprendizagem que nós vamos propor para poder utilizar os objetos de aprendizagem e os recursos? E é nesse sentido que, para mim, tomar a aprendizagem como um objeto de reflexão e ter uma abertura para pensar a utilização dos recursos
é fundamental. E mais um desafio relacionado à docência online diz respeito à necessária conexão entre razão e sensibilidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma imagem que me marcou muito nesse contexto da pandemia, que é a iniciativa criativa de uma professora que colocou na frente da sua casa um varalzinho com sacolas de plástico e em cada sacola de plástico uma tarefa, uma sacolinha com uma tarefa para cada um de seus alunos. Sem tecnologia, mas com uma sábia pedagogia. Eu não sei qual foi a tarefa que ela propôs, mas para mim o exemplo dessa professora me mostra a importância da sensibilidade conectada à razão nas práticas educativas, porque é justamente da identificação da necessidade dos alunos, dos seus perfis, da sua cultura, do seu contexto, das suas possibilidades, dos seus interesses e limitações, que nós podemos e devemos pensar na utilização de recursos. No caso, nós estamos aqui falando de objetos ou recursos digitais. No caso da professora, ela utilizou um recurso material. De qualquer forma, essa imagem da ideia da professora se transforma para nós aqui também num objeto de aprendizagem. Por que não? Porque a imagem foi digitalizada e agora está aqui recontextualizada nos contornos do nosso encontro. Essa temática da afetividade, da sensibilidade, durante muito tempo foi um tabu, né, nos estudos pedagógicos, porque parecia assim uma coisa meio piegas, meio sentimentaloide, mas felizmente com os estudos recentes da neurociência, nós temos visto que não é possível falar de razão sem falar de emoção, e que tudo o que tem a ver com a afetividade tem um impacto direto e imediato sobre a cognição. Então, essa conexão entre razão e sensibilidade também é um grande desafio para todos os profissionais que atuam na educação presencial e também na EAD. E, finalmente, a ideia de abertura, open mind, mente aberta para as iniciativas criativas que possam ser capazes de utilizar os objetos e os recursos para mobilizar uma dinâmica de aprendizagem efetiva. Fica aqui para vocês também como um exemplo de objeto ou de recurso, ainda que muito singelo, este vídeo, fundamentado em alguns princípios como intertextualidade, interdisciplinaridade, significação, contextualização, criatividade e multimodalidade. Uma vez exibido no contexto do evento, contaremos também com os princípios da hipertextualidade e da interatividade. Então, nós podemos pensar aqui na prática como alguns elementos teóricos podem orientar o nosso trabalho nas práticas educativas online, e eu espero que de alguma forma essa reflexão tenha contribuído para o trabalho que vocês já vêm desenvolvendo. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora Débora. Eu vou convidá-los agora para a gente fazer essa apresentação e essa conversa. Eu reuni algumas questões que foram surgindo no chat. Eu acho que a composição, né, dos dois palestrantes nos traz a ideia, né, primeiro da relação da tecnologia,
né, da preocupação que a gente tem na produção dos recursos educacionais, nos objetos de aprendizagem, o quanto, nesse momento de ensino remoto emergencial, e a gente foi tragado por esse furacão, né, tendo que produzir esses materiais, e, né, aprender até a editar e produzir da melhor forma. O Theo nos traz uma série de questões. Eu trabalho com objetos de aprendizagem há bastante tempo e a gente fica discutindo. Na semana passada, na minha disciplina, eu dou uma disciplina de tecnologia e subjetividade, e os meus alunos tinham que falar sobre REA e queriam trazer uma atividade, e queriam usar o Jamboard, né, que é uma tela, um quadro que o Meet proporciona, achando que aquilo era um recurso educacional aberto. Desconstruir essa possibilidade de algo que eu uso ser necessariamente um recurso educacional é uma questão que eu gostaria que o Theo falasse um pouquinho mais. Essa questão dos direitos autorais, Theo, que é uma coisa que tem aparecido bastante, né? O que realmente eu posso usar? A Ana colocou lá no bate-papo eu já ouvi isso diversas vezes, será que eu uso 1/3 do livro, eu posso escanear, digitalizar e disponibilizar? Não pode, mas o que é esse número mágico do que a legislação diz, né, de pequeno trecho, se tu puder nos esclarecer? Eu acho que a professora Débora traz um outro lado, o professor que vai utilizar esses recursos e as formas que ele vai se utilizar para fazer essa integração. Então, a gente poderia passar a palavra para os professores e a gente ir conversando. Quem sabe o Theo fala um pouquinho primeiro dos direitos autorais. Eu acho que a Débora poderia nos falar um pouquinho mais sobre essa questão da dinâmica da aprendizagem, né? Na minha disciplina, eu uso um pouco da ideia de aprendizagem inventiva, né? A questão dos alunos colocarem a mão na massa. Até a avaliação, eles fazem a avaliação e trocam entre os colegas, eles produzem materiais. Então, eu acho que a gente tem que fazê-los se envolver, mas como é que o professor se prepara para isso, né, professora Débora? Eu acho que a gente tem bastante assunto agora. Quem sabe o Theo começa falando um pouquinho? Acho que saiu o vídeo. Então, a Daliele. Vocês me desculpem, gente, que eu estou no celular olhando no computador grande para poder olhar o chat, tá? Coisas da tecnologia. Então, eu espio para o lado porque eu estou vendo você. Theo. Então, desculpa, que começou a chover bastante, então a conexão pisca aqui um pouquinho. Bom, dá para falar bastante sobre, né, direitos autorais, mas eu vou tentar pegar as deixas que você deixou, as coisas que você mencionou como sendo uns elementos de interesse, né? O importante é dividir um pouco que tipos de materiais a gente tem e os usos desses materiais, né? Então, normalmente, quando a gente está falando de educação, a gente está falando do âmbito do uso de materiais não para uso comercial. Então, essa é um primeiro delimitador. Para uso comercial, tem uma série de coisas que se aplicam que normalmente 99% dos usos que a gente está discutindo nesse âmbito aqui não se aplicam, né? Então, falando de materiais não comerciais, a gente tem pelo menos basicamente 4 áreas. Tem material protegido por direito autoral, o material que você encontra por aí, que você tem que assumir que é um material que é protegido pelo direito autoral, porque alguém escreveu e você não sabe se ele tem algum outro tipo de determinação que você possa usar. Então, quando o material é protegido por direito autoral, você precisa pedir permissão para usar. Essa é uma classe de coisas. A segunda é material no domínio público, né, que no Brasil, como regra geral, é 70 anos depois da morte do autor. E aí você pode usar com atribuição à vontade, para fazer qualquer coisa, até uso comercial, se fosse o caso. Mas você tem o direito de usar porque está no domínio público. Tem uma terceira, que são essas exceções e limitações ao direito autoral, essa questão do pequeno trecho, uma série de outras coisas que estão na lei de direito autoral, que diz o seguinte: bom, está protegido, é que nem aquele primeiro, está protegido por direito autoral, mas a própria lei diz que existem algumas exceções. E dentro dessas exceções você pode fazer uso de acordo com as exceções. É limitado, é protegido, mas pode, né, em alguns casos. E o quarto são materiais que estão com licenças públicas, né, como os recursos abertos, onde você tem uma licença que te permite fazer certas coisas com eles, porque o autor ou o detentor dos direitos deu essa permissão para você. Então tem essas
4 classes de coisas que a gente precisa prestar atenção. Dentro dessa questão dos direitos dos materiais que estão protegidos por direito autoral, o professor Theo falou que estava com probleminha de conexão, né? Ele tá comentando sobre as licenças, né? E ele provavelmente vai comentar a relação com as Creative Commons, né, Theo? Está fazendo desculpa, a ponte. Tá terrível aqui. Mas dentro dessa questão das licenças de limitações e exceções, existe a questão do pequeno trecho, que basicamente diz que você pode usar alguma coisa, um pequeno trecho, mas a lei não define para a gente o que é. De fato, não tem uma definição do que é pequeno trecho, é um grande problema nessa nossa lei de direito autoral, a gente não resolve isso, a não ser interpretando de alguma maneira. E o que a gente pode definir é que a extensão desse uso, principalmente no conteúdo educacional e principalmente na época de pandemia, ter que ser ditado por uma necessidade e pela finalidade. Quer dizer, você não pode usar a exceção de pequenos trechos para dizer, bom, eu acho que é 1/3, ou eu acho que é 10%, eu acho que é 20%. São machismos, né? E a gente tem que encontrar um argumento para definir isso. Então, um guia que a gente tem, que muitas bibliotecas agora, algumas bem antes da pandemia, mas algumas agora, estão colocando normativas que você pode copiar até 10%, por exemplo, de um livro. O que, prima facie, parece razoável. 10% não é um grande trecho, é um pequeno trecho. Um capítulo de um livro, 5 minutos de um vídeo de 1 hora, tudo isso pode parecer razoável para o contexto não comercial que a gente está discutindo aqui. Agora, eu não vou poder falar muito mais, senão vou monopolizar aqui. Que a gente fez um guia publicado esse ano, né, de direitos autorais, que explica quase todas essas questões, já olhando, eu coloquei o link aqui no chat, já olhando para as questões que mais, de perguntas e respostas, então, para as questões que mais surgiram ao longo desses últimos 2, 3 meses, a gente coletou esses todos e colocou numa interpretação do direito autoral que já tem sido adotada por algumas universidades federais e já tem sido alvo de discussão nas procuradorias, então a gente tem uma certa confiança de que esse guia, baseado muito no trabalho do professor Alan Rocha, da Federal do Rio de Janeiro, ele ajuda muito a resolver essas questões pontuais. Eu sou professor, o que eu posso fazer agora, nesse tempo de pandemia? Então eu deixo o link aí para não ficar falando muito mais. Professora Débora, traz a sua contribuição para a gente pensar um pouquinho desse preparo dos professores, de como eles se envolvem, né, para refletir sobre esse uso, né? E a Rosana também tinha comentado, ela dirigiu a pergunta ao Theo, mas eu acho que vale para os dois, como a gente envolve os alunos do ensino superior para eles se apropriarem desses materiais como REA, conhecer essas possibilidades e moldar essa argila, como o Theo exemplificou, né, como esse material que eu posso modificar, eu posso adaptar e posso reutilizar. Como é que a gente prepara esse povo todo para entrar nessa conversa, né? Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite, a participação aqui. Então, eu acredito que esse seja um grande desafio, né? Tem um ditado popular que diz que você só pode dar aquilo que você tem. E nem sempre os professores, eles demonstram nas suas práticas metodologias criativas, né, ou inovativas que revelem uma apropriação interessante dos recursos, sejam quais forem, né, podem ser os recursos abertos, ou os objetos, ou outras nomenclaturas que a gente quiser ou puder pensar. A gente tem, assim, uma prática, talvez, um histórico, um costume de lidar muito com coisas prontas, né? Talvez por uma insegurança, talvez por uma certa, não sei se uma ansiedade ou uma insegurança em relação a ser autêntico, né? A apresentar coisas diferentes, meio malucas, meio alternativas, assim, mas eu acho que isso tem muito a ver com a questão do repertório dos professores, né? E aí esse repertório, esse mix aí, ele envolve aquilo que você sabe efetivamente sobre o conteúdo com o qual você vai trabalhar, o que você sabe sobre o uso das tecnologias e também o que você entende de pedagogia em relação a teorias da aprendizagem, didática, metodologias e tudo mais.
Então, eu acho que esse contexto da pandemia está mostrando para a gente que não dá muito mais para continuar com esse modelo mais conservador, não só de ter um emissor e um receptor, né? Essa coisa mais clássica, né? Porque a gente sabe que a gente vive no mundo interativo. Mas para além da coisa da interatividade, né? Como que você movimenta essa aprendizagem? Essa é a minha questão, essa dinâmica, porque eu tenho visto de tudo, eu sou xereta, né? Então, assim, faço vários cursos à distância, porque eu quero ver o que tem de novidade, quero ver o que tem de interessante. E uma coisa que me perturba muito, às vezes, em relação aos objetos e aos próprios recursos, é que tem coisas que são que representam bem uma sofisticação tecnológica até, mas que não são uma revolução pedagógica. Essas duas coisas não são sinônimas. Em alguns casos, a gente tem recursos que não são tão bons assim. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que essa questão do repertório do professor e essa abertura, essa disposição para ler o mundo, além de ler os livros, né, é super importante para a gente surpreender e apresentar propostas criativas nessa dinâmica. Eu queria compartilhar um slide que eu acho muito, muito interessante, de um livro, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É só é só uma tela. Eu queria só que vocês confirmassem se vocês estão conseguindo visualizar. Estão conseguindo visualizar? Sim, sim. Sim. Esse livro é muito interessante. Roube como um artista, 10 dicas sobre criatividade. E eu acho que, de uma certa forma, sintetiza um pouco o que o Theo nos trouxe, né? E com muita consistência, com muita coerência, sobre a questão do risco de roubo, mas ele coloca de uma forma interessante o que é o bom roubo e o mau roubo, no sentido de construir um repertório criativo para poder ter as próprias dinâmicas. Esse livro não é um livro de tecnologia nem de pedagogia, mas achei muito interessante, né? E eu acho que essa coisa do professor criativo e das metodologias inovativas, eu diria até metodologias nativas, porque as nativas são aquelas que os professores constroem com seus alunos no contexto das suas práticas, né? Não precisa ser importação necessariamente do que está na moda, mas é aquilo que tem a ver com a dinâmica do seu contexto. E aí eu acho que tem um resumo interessante, eu queria compartilhar, porque eu achei tão diferente, né? Acredita, transforma, remixa, estuda, honra, o bom roubo no sentido de construir um repertório. Eu acho que uma transformação na prática passa um pouco por aí. Acho que as possibilidades, né, professora Débora, da gente poder se utilizar respeitando, né, o autor, não há problema, né? Eu acho que essa questão da gente poder, e também compartilhar o que a gente faz. Eu tenho tido cuidado, o professor Theo está entrando de novo ali, eu tenho tido cuidado de colocar até o símbolo da Creative Commons nos meus slides, nos meus materiais hoje, porque a gente está publicando isso na internet, né? Os alunos estão se utilizando. Há um cuidado, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há um cuidado, a gente tem usado o Google Meet ou o Teams, mas a gente gravar os vídeos protegidos para os alunos da universidade, para evitar essa reprodução. Mas trouxesse uma questão que eu acho que é bem importante, e eu vejo isso muito na EAD. A gente, ao se colocar, né, no vídeo, na aula por webconferência, tentar gerenciar com o chat, com o fórum, a gente explicita o nosso jeito de ser professor. E isso nos ajuda a repensar também. A gente se assistir após a aula é muito importante. E eu acho que os professores que foram absorvidos, né, nesse momento, né, eles também estão vivenciando uma situação de muito desconforto. Aqui a gente teve longa discussão, a universidade demorou bastante para iniciar as aulas por causa desse medo de como é que eu vou fazer tudo isso, né? Então, essa possibilidade de te permitir experimentar, né, te possibilita esse processo. O Theo voltou para a gente. Voltou. Eu acho que uma questão também que surgiu, Theo, que eu acho que era legal tu falasse dos recursos em domínio público,
mas alguém perguntou, mas será que todo objeto de aprendizagem é um objeto digital de aprendizagem? É um objeto de aprendizagem? É, né? Mas nem todo é REA. Né? Que possibilidades a gente tem, né, para essas características, né? E tu falaste do repositório da CAPES, eu lembrei também do ProEdu, que é o repositório que os institutos federais tecnológicos produziram e que tem uma enormidade de materiais, cursos completos que estão sendo disponibilizados. No site da Unirede, a gente fez um link, é muito simples, tá? É uma listagem que a gente compôs ainda, a gente vai melhorar a interface, mas a gente tem o que a gente chamou de referatório, uma listagem de todos os repositórios que a gente conseguiu identificar. Se a sua universidade não está lá, envie um e-mail para a Secretaria da Unirede que a gente inclui. Mas para a gente procurar materiais que já existem, e parar de pensar que a gente tem que refazer tudo o tempo todo, né? E compartilhar. Eu acho que a gente, como professor, ainda é muito medroso e muito inseguro de mostrar o que faz. E muitos, né? E aí o Theo sabe disso, quando a gente criou a biblioteca digital na URGS, que a gente chama de Lume, e criou, eles chamam de comunidade, um espaço para os nossos recursos educacionais. Foi uma grande discussão se deveríamos obrigar ou não eles serem REA, né? E alguém tinha perguntado como institucionalizar a política e a prática de adoção do REA na universidade. Na minha universidade, tu não manda em ninguém, né? Se tu disser que é obrigado, aí que dá uma revolução geral. Mas como é que a gente divulga e ensina e explica, né, para o pessoal como isso pode ser utilizado para o nosso benefício, né? Para a gente não ficar reinventando, a gente poder trabalhar mais em conjunto, né? E aí a razão e a sensibilidade que a professora Débora falou, né, também tem que estar presente. Como é que a gente se abre para essa colaboração? O que vocês pensam de como convencer os professores, conhecer mais esses recursos, que movimentos a gente pode fazer? Eu sei, por exemplo, que na Federal do Paraná tem todo um movimento nesse sentido. Na UTFPR, né, o Henrique já trabalhou com o Theo, também tem todo esse movimento, mas isso não é ainda comum em todas as instituições. O que vocês acham sobre isso? Quer falar, Theo? Posso falar. A primeira questão de objetos digitais, o ODA, o REDA, assim, as pessoas, a gente tem uma mania de apropriação semântica, né? A gente cria um novo termo para criar um novo campo, né? E aí a gente trabalha aquele campo. Isso acontece muito na educação. O termo objeto de aprendizagem já era digital, né? Nunca deixou de ser, já nasceu com esse propósito. Chamar de objetos digitais de aprendizagem é uma tautologia, não faz o menor sentido, mas é a mesma coisa. Os REAs são categoricamente diferentes, pelo menos pela licença livre, né? O objeto de aprendizagem, toda a literatura de objeto de aprendizagem nunca tratou da questão da licença livre, mas também os REA não são nada também tão cosmicamente distinto, né? Assim, é um recurso educacional de algum tipo, só que ele tem algumas características específicas, uma licença livre, provavelmente um formato aberto. Então é uma migração, na verdade, de um pensamento que vem desde a década de 90, quando veio o nascimento da web, da gente pensar em aprendizagem baseada em recursos, né, de voltar o nosso olhar para essa potencialidade desses recursos e a proliferação desses recursos que eram tão escassos. Né? Então, o OA vem daí, o REA vem daí, então não tem um antagonismo, nem tem uma grande... Mas são características diferentes, são campos um pouquinho diferentes. A questão da... Desculpa, Mara, a segunda questão que você falou. Institucionalização, né? Como é que a gente convence todo mundo a pensar um pouquinho sobre isso também, né? Eu acho que a gente está num movimento cada vez maior de pensar nisso. Na pandemia, por conta das questões de direito autoral, a gente viu um surto agora de universidades e institutos pensando em políticas de direito autoral, que dialogam diretamente com o REA. O que acontece é que, como diz o Alan Rocha, assim, a gente passou 15 anos falando de direito autoral, ninguém prestou atenção e agora percebeu que é um mega problema. Né? Então tem perguntas super básicas, os professores falam assim, eu sou detentor das coisas que eu crio? Bom, se você não é detentor das coisas que você cria, a universidade está ferrada, porque o que ela vai fazer com a produção de 50 anos que foi feita por todos os docentes até agora? Né? Ninguém está controlando esse tipo de coisa. O professor é, de fato, detentor dos direitos do que ele produz. Mas a gente não sabe gerir isso muito bem, a gente nunca presta atenção nesse assunto. Então, agora as universidades estão começando a passar políticas de direito autoral, pelo menos para a pandemia, que a gente espera
que depois vão virar políticas de acesso aberto, de recursos abertos, de dados abertos, de ciência aberta, né, que a instituição pensar como uma instituição pública produzindo recursos para o uso público com dinheiro público, né? Então a gente criar essa cultura de que o que está aqui agora está errado e o que a gente devia ser é outra coisa, uma produtora de conhecimento para todos, e não só para quem entra pelas portas da universidade, né? Então a gente está vendo esse movimento, e eu vou colocar um link aqui também para quem quiser trabalhar a questão de política pública. A gente tem um jogo da política de educação aberta que pode ser super legal de experimentar. Enquanto tu está escrevendo o link, né, eu queria retomar, o Lucas colocou lá no chat um questionamento, como se a gente, quando fala de recursos educacionais, fica questionando, né, as práticas docentes. Não é disso que a gente está falando, Lucas. Mas a gente tem muito tipo e possibilidade de uso dos recursos educacionais, mas eu trabalho com formação de professores há muito tempo. Há muitos professores ainda que não se apropriaram das tecnologias, das possibilidades, nem sabem o que é REA, não sabem o que é objeto de aprendizagem, e estava acostumado em pegar o seu xerox, ou o artigo, ou o livro, e ir para a sala de aula e conversar. Isso já não está mais acontecendo, não tem como ser só isso, né? A gente tem que pensar como o aluno que não pôde comparecer aquele dia, que ele vai ter que assistir a gravação, que ele vai ter que ter um tipo de atividade para poder dar conta de demonstrar como é que ele se apropriou, indicar para o professor o que ele não se apropriou. Então, realmente, como tu dissesse, Lucas, há muitas iniciativas legais, a consciência, né, e são professores muito conscientes sobre o uso dos materiais, a enormidade de produção, né? A Júlia Marques estava lembrando no Instituto Federal, né, Instituto Federal Rio Grandense, eu sempre me atrapalho, Júlia, no IFRS, que tem sede aqui em Bento Gonçalves, eles produzem os MOOCs, e é bem interessante vocês procurarem o IFRS, MOOC, cursos livres abertos, e todos estão usando recursos educacionais abertos. Então, existem muitas iniciativas. O que eu estava propondo para a professora Débora é a gente pensar para aqueles professores que ainda, né, se sentem inseguros, que querem entrar nesse processo, como é que a gente pode pensar? Formação de professores, a gente oferece, todas as instituições oferecem, o problema é que os professores fogem da formação, mandam os tutores, mandam os monitores, né? E acaba na hora os monitores e os tutores se formando, indo embora, e o professor precisa, né, permanecer e precisa se apropriar. Então, o que a gente podia pensar, né? Eu não vejo o nome ali, mas colocaram no chat também sobre essa ideia de estimular o professor nessa dinâmica de aprendizagem efetiva. Eu ontem comprei um livro, porque eu não resisti, que dizia assim, sobre metodologias mais ativas. Eu disse, o que vai ser mais do que a gente tenta fazer, né? Eu fico curiosa, não resisto. Né? O que a gente pode pensar para a gente ter mais uns 15 minutos, e aí a gente vai ter que encaminhar para o encerramento, infelizmente. Eu resgatei uma frase aqui do Suassuna, quando eu vi ali no chat a colocação sobre pessimismo e tal, né? Mas eu me lembrei e falei, acho que é uma boa. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ser um realista esperançoso. Eu concordo contigo. Também trabalho agora já há algum tempo no Exército, então trabalho com formação de instrutores, né? Mas que são docentes também. Trabalhei muito tempo em universidade pública, criança, enfim. Mas tem uma realidade que é o professor, que é o profissional que trabalha com conhecimento, é aquele que não poderia jamais deixar de ser aluno, né? Infelizmente, às vezes, os professores se consideram como profissionais formados, precisariam se considerar como profissionais formando-se continuamente. E aí, essa coisa agora do ensino remoto emergencial, eu acho que nos coloca muito assim, sabe, na frente do espelho, porque quando você se vê falando, se vê dialogando, gaguejando, falando né, ou perdendo o fio da meada, ou quando, no meu caso, observo as aulas dos professores dos meus filhos, e eu estou aqui agora, meu marido está fazendo um curso aqui online nos Estados Unidos,
em diferentes países, em diferentes contextos, em diferentes níveis, parece que ficou muito explícito, né, que esse modus operandi da sala de aula não está funcionando tão bem. Aí, quando você transpõe para o online, o negócio fica mais gritante ainda. Mas eu acho que a gente não lida muito bem com esse espelho, sabe? Em alguns momentos, porque a gente não sabe tudo e a gente tem que continuar aprendendo, sabe? Aprender a falar, a se colocar, a dar espaço e aprender com os alunos. Isso que eu acho mais incrível, porque às vezes eu não sei mexer com equipamento, mas eles sabem. E eles também produzem conteúdos nos seus diálogos, com seus trabalhos e com as suas criações. Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, essa colaboração que você acabou de colocar agora, Mara, tem a ver com uma disposição e uma postura de humildade, sabe? De acolher o outro e de reconhecer assim, olha, eu não sei, eu preciso de ajuda, né? E essas coisas que eu estou falando são muito óbvias, mas é porque realmente, nos últimos tempos, uma coisa que tem me incomodado é que essas obviedades, esses óbvios, nunca são tão óbvios quanto parecem, porque, como já dizia a música, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Acho que tem coisas que os professores precisam querer aprender. Que ótimo. Gente, infelizmente a gente só tem mais 15 minutos, então eu gostaria que vocês fizessem um fechamento, assim, né? Talvez o Theo, né, retomar, para a gente ver. O pessoal está agradecendo as contribuições, né? A Aline lembrou, né, que nós, como servidores públicos, a gente não tem que estar segurando o nosso material, né? Que ele deveria ser público, mas eu fico sempre pensando, o professor prepara uns slides como se aquilo fosse a maior invenção do mundo. Esquece, né, do Pierre Levy, a ecologia cognitiva, o quanto a gente está envolvido e que a gente não inventa nada, né? Que a gente está simplesmente organizando algum conteúdo. Então, qual é o problema de tu compartilhar isso? Mas superar essa insegurança, talvez pelo o medo do julgamento do outro, né? Até o julgamento do colega. Isso também afeta, e a gente precisa ser mais tranquilo. E se quiser criticar, vai criticar mesmo, né? Então, se abrir um pouquinho para essa possibilidade é bem importante. Então, vou pedir para vocês fazerem uma fala de encerramento para a gente poder respeitar o nosso tempo, né? E poder participar do próximo evento. Theo, quem sabe? Claro. Obrigado, Mara. Obrigado pela mediação. Eu acho que a gente sabe bem as razões, né, que os professores não querem compartilhar. Uma delas é esse medo de se expor, né? A gente tem muita convicção dentro de uma sala de aula com 20, 30 pessoas olhando para a gente, mas a gente não tem muita convicção quando a gente pode ser julgado pelos nossos pares, né? Por isso que a gente faz revisão por pares anônima, que eu acho bom, mas a gente faz isso porque a gente tem muito receio dessa crítica, né? E isso se reflete na nossa falta de compartilhamento. Nós não somos bons exemplos para os professores de educação básica, por exemplo. Os professores universitários não tendem a compartilhar as coisas, e por razões, às vezes, que não fazem o menor sentido, né? Como você mencionou, um PowerPoint que você faz, um slide, um documento que você publica, não tem no menor sentido, até porque a tua produção acadêmica normalmente é publicada em acesso aberto, né? Então, a gente tem que rever um pouco essa ideia. E parte dessa questão de você perceber que o teu material é inacabado, você faz parte de uma construção coletiva desse conhecimento com outros professores, parte de uma comunidade de produção de conhecimento, e você não é o que estão tentando nos transformar, né, num autoempreendedor de si, num acadêmico empreendedor que faz a sua carreira através da produção de slides e pequenos vídeos instrucionais, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de solidariedade nesse momento. De fato, como veio uma pergunta aqui agora, o professor não é obrigado a fazer isso, né? Não é essa a questão é que você esteja obrigado a fazer, até porque você não é obrigado a gravar aula nenhuma, ninguém pode te obrigar a usar a sua imagem, né? E nem distribuir o seu material do qual você tem o direito. Mas é uma questão de você pensar que quando é confortável para você, você produziu alguma coisa que você acha particularmente legal, bacana, que pode contribuir com o conhecimento dos outros, sendo de uma universidade pública, por que você não vai fazer isso, né? Esse é o espírito da coisa. Obrigada, meu amigo. Débora, quem sabe agora a gente faz um fechamento?
Eu acho que de tudo isso que a gente conversou, eu penso que essa ideia da gente conseguir articular, né, melhores esses saberes tecnológicos, pedagógicos, comunicacionais e também o sentido da colaboração entre os pares e pessoas de diferentes áreas. Porque às vezes quem é da pedagogia tem uma consistência teórica grande, mas não sabe fazer uso dos recursos. Quem é da equipe tecnológica faz umas coisas incríveis do ponto de vista pedagógico, meio, né, complicadas, assim, frágeis. E acho que cada vez mais, acho que o caminho é esse da colaboração e do acolhimento e também da vulnerabilidade que você colocou, porque para eu poder reconhecer, né, que eu preciso aprender, e é incrível, porque a gente faz pesquisa e todo pesquisador começa com uma pergunta, o reconhecimento da ignorância, né? Então, se a gente trabalha com pesquisa, por que tanta dificuldade, assim, de compartilhar, ou de também receber uma crítica? Porque nós somos muito críticos em relação aos outros, né? Então, talvez seja a hora de ser menos pedra e se colocar um pouco no lugar da vidraça, né? Para que a gente consiga ter um pouco mais de leveza para trabalhar essas questões de peso. Ai, que bom. Eu agradeço muito, Theo, agradeço, Débora. Eu queria aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda. Eu sou editora da revista da Unirede, que se chama Em Rede, e o professor Theo Amiel, junto com outros colegas da área de recursos educacionais abertos, publicou um dossiê especial sobre isso. Então, né, eu convido a visitar, eu vou colocar depois, o site da Unirede é aunirede.org.br e lá tem o link para a nossa revista. E, Débora, adoraria que tu escrevesse um artigo para a próxima edição, eu vou te escrever depois, porque eu acho que a gente precisa fazer essa ponte entre as questões tecnológicas e as questões pedagógicas. A gente sabe do esforço, por exemplo, do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que está acontecendo por agora, eu acho que é semana que vem, em que o pessoal da área da computação produz um monte de coisa e a dificuldade que tem de fazer essa relação com os pedagogos, com todos os professores, né, que já têm alguma experiência. Queria agradecer muito, novamente, a vocês, a equipe que está aqui nos apoiando e aqueles que estiveram conosco aqui conversando durante esse momento. Obrigada e bom evento para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado, mano. Obrigada, professora Mara, pela mediação. Professora Débora Durão, minha amiga querida, bom demais te ver por aqui. Obrigada, professor Theo, por essa experiência tão bacana que a gente teve aqui durante esse momento. A Mara, que cumpriu o horário aqui, ó, certíssimo. Obrigada, Mara, por isso, nos ajuda aqui enquanto equipe de organização. Eu queria só deixar aqui alguns avisos rápidos, tá? O professor Theo foi colando aqui rapidamente um monte de links, depois eu também fui colando aqui no meu bloquinho de notas, a gente pode disponibilizar também para vocês, quem não conseguiu pegar, tá? Fui colocando aqui. A famosa lista de presença, já colei aqui algumas vezes, não se preocupem com a lista de presença, ela está aqui, ela vai estar na sala de Moodle também. Ah, não consegui, fiquei tão aqui apaixonada pela discussão que estava acontecendo, me perdi na lista. Vai lá na sala do Moodle e aí vocês vão conseguir acessar, não se preocupem. Não achei, pergunta para a gente que a gente dá um jeitinho aqui, tá? E tiveram algumas perguntas sobre os vídeos, tá? Esses vídeos eles já estão prontos, e aí eu até falei que já estava, né, lá na sala do Moodle. Ainda não está, porque a gente está resolvendo algumas questõezinhas técnicas, mas todos estarão lá. Os vídeos que vocês assistiram aqui e também as gravações do webinário, que a gente pode pegar essas discussões, né, as falas dos mediadores também, que são muito ricas, tudo isso vai estar lá. E aí uma coisa bacana é que o evento, ele acaba amanhã, mas não acaba. Como a gente está tendo essa experiência, né, aqui do digital, do virtual, as salas do Moodle, elas vão ficar abertas até o final do ano. Então, até o final de dezembro, vocês podem voltar a acessar, né, ouvir de novo aqui as discussões que foram feitas nesse webinário, acessar, inclusive, as comunicações. Vou pedir aqui novamente, acessem a nossa sala de comunicações. Tem trabalhos muito legais, a professora Mara é do comitê científico, né, professora Mara? Acessem, a gente tem lá também, né, os relatos de experiência, com áudios para vocês também ouvirem, uma nova experiência que a gente está tentando implementar. Então, deem uma passeadinha lá, verifiquem também o que está na sala do Moodle, e isso pode ser
visualizado até o final do ano. Que aí dá tempo também, né, da gente fechar aqui o evento, desses momentos síncronos que nós estamos tendo, e posteriormente vocês acessarem também. Tá? Então, é um evento que acaba amanhã, mas tem aí um espaço para vocês continuarem acessando, graças a esse formato que a gente está fazendo agora, tá? Logo mais às 19h, a gente tem mais um webinário, e aí esse webinário, ele vai falar um pouco, né, ele é um relato de experiências, né, das instituições de ensino nesse momento. Convido todos a participarem novamente, né? Agradeço de novo, Mara, Débora, Theo, dizer que a sala foi um sucesso, chegamos ali a 109 pessoas ali, ó, assistindo vocês, isso é muito bom. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais, gente.